De Halo tirando onda de seus próprios jogos, a uma provocação secreta da Rockstar. Aqui estão 20 jogos de videogame que zoaram a si mesmos. As apresentações na E3 são sempre surpreendentes, e quando Naughty Dog revelou Uncharted 4 pela primeira vez, eles decidiram fazer isso ao vivo. Só que tinha um pequeno probleminha. O controle só parou de funcionar, e quando a cutscene terminou, milhões de pessoas estavam olhando para uma animação congelada. Isso durou praticamente 1 minuto, e foi muito embaraçoso. Mas um ano depois, a Naughty Dog prestou homenagem a esse erro, fazendo uma ótima piada. Em um certo ponto no jogo, se você ficar parado desse jeito como na demo da E3, depois de alguns minutos, você vai receber o troféu de medo de palco. Mas não é tão embaraçoso quanto a festa de boas-vindas infame de Resident Evil. Na gameplay original, você estaria no escritório e veria uma faixa azul na mesa, dizendo Welcome Leon. E se você não percebeu, sim, tá escrito errado. Foi obviamente um erro inocente de tradução. Então, quando a Capcom lançou o remake, eles simplesmente não podiam deixar de fazer um easter egg desses. Dessa vez, quando você entra no escritório, ele está escrito corretamente, mas tem um espaço bem grande entre o L e o C. E se você olhar pra mesa, vai ver o L extra que foi retirado no último minuto. Um outro clássico é Silent Hill 2, e você passa a maior parte do jogo jogando como James Sunderland, o que é meio estranho. Em um momento, você explora apartamentos abandonados, e James coloca a mão no vaso sanitário sem hesitar. E ele faz isso sem nenhuma hesitação. Os jogadores ficaram todos com nojo disso, o que levou a Konami a referenciar isso no próximo jogo. Agora, a protagonista era Heather, e você podia desbloquear uma cena que só aconteceria se você tivesse os dados salvos do Silent Hill 2. Get it? This is way too gross. Hitman é um jogo que tem muitos segredos escondidos, mas esse aqui com certeza ganha o prêmio de melhor. Quando o jogo foi lançado pela primeira vez, os jogadores perceberam que podiam usar a maleta como arma. Embora você pudesse jogar a maioria das coisas nas pessoas em Hitman, essa maleta era especial. Ela nunca errava, perseguindo todos os inimigos em círculos, sempre acertando eles em cheio. Isso obviamente era apenas um bug, mas a comunidade gostou tanto que os desenvolvedores trouxeram de volta na sequência, chamando isso de Maleta Executiva Mark II. Agora, Fortnite pode não ser tão popular quanto antes, mas ainda assim é enorme. Apesar disso, todos os dias, os desenvolvedores olham nas redes sociais e veem milhares de comentários dizendo que Fortnite é um jogo morto. Mas no fim, isso rendeu uma ótima ideia. Certo dia, eles surpreenderam a todos com um tweet, ler comentários, fazer roupa. E logo em seguida, lançaram um Starter Pack, escrito Jogo Morto na roupa. Já que você vai ser zoado, por que não lucrar com isso no processo? De jogadores a NPC zoando o jogo. Halo 5 Guardians inclui alguns personagens com uma trollagem incrível. Durante a missão da Aliança, você vai encontrar um Elite e um Grunt na beira de um penhasco. E se você chegar de fininho, vai poder escutar a conversa deles. Isso relembra os bons e velhos tempos de Halo, quando os gráficos eram muito ruins e a jogabilidade simples. So, how come do you think your stuff looks different sometimes? I mean, the guns or the Arbiter. Maybe just my eyes getting smarter, but I swear sometimes it's like there's a whole spaceship is different and nobody says anything. Geralmente, os desenvolvedores sabem o que estão fazendo, mas em Devil May Cry isso não aconteceu. No reboot feito por Ninja Theory, eles decidiram mudar drasticamente o cabelo de Dante, mas o único problema foi que a reação da comunidade foi absolutamente insana. As pessoas não gostaram nada desse cabelo, e é compreensível, porque foi uma mudança muito drástica. Mas a empresa insistiu, e decidiram mostrar a todos o quanto o estilo original de cabelo era ridículo, com uma cutscene. Not in a million years. Mas os fãs ficaram realmente surpresos ao ver uma referência ao final decepcionante de Fable 2. São necessárias incontáveis horas para chegar ao chefão final, e quando ele se prepara para o seu monólogo vilanesco, com você pronto para uma luta épica, I'm sorry, did you want to kill him? esse foi um dos momentos mais frustrantes na história de todos os jogos, e os fãs ficaram tão chateados que os desenvolvedores tiveram que fazer algo. Em uma das missões secundárias, você joga um jogo de tabuleiro e derrota o Grande Barão Vermelho com um único golpe. E parece que nem os NPCs gostaram dessa situação. What kind of rubbish game lets you kill the villain in one blow? Zoar a si mesmo é uma coisa, mas trollar a equipe inteira tá um nível acima. Em Hitman Blood Money, você pode pegar uma caixa na cozinha e ver a sua descrição no inventário. Só que tinha algo estranho na descrição, que dizia: Alan, por favor, adicione detalhes. Parece que Alan acabou sendo demitido, e agora os jogadores de todo mundo podem ver o seu erro. Mas os desenvolvedores acharam tão engraçado que transformaram isso numa piada recorrente em jogos sequenciais, pedindo mais detalhes pro Alan. Tinha um bilhete adesivo em um computador, um easter egg no stand de tiro, mas o melhor de todos estava na trilogia remasterizada. Em vez de manter a frase original, eles mudaram um pouquinho. E aí, Alan, algum detalhe ainda? E isso muitos anos depois que ele já tinha deixado a equipe. Mas dá pra sentir muita pena dos desenvolvedores de Crash Bandicoot, porque quando Twin Sanity foi lançado, as vendas foram muito baixas comparadas ao último jogo. Isso levou eles a fazer uma cena em que o Cortex está cercado por pinguins, e acontece que ele devia muito dinheiro a eles, e a razão por isso é hilária.
Well, the past few years have kind of been slow. Wrath of Cortex didn't do as well as we'd hoped, and... Fish? Guacamelee 2 também zoaram a si mesmos, mas de um jeito realmente criativo. Durante o primeiro jogo, as pessoas reclamaram dos cartazes. Mesmo que fossem únicos e com mensagens legais, havia simplesmente muitos deles. Então, quando a sequência foi lançada, era possível encontrar uma caverna perigosamente úmida, e dentro tinha muitos cartazes com piadas e memes dos fãs que odiaram. E para deixar tudo mais engraçado ainda, a equipe colocou vários NPCs que citavam esses comentários várias e várias vezes. É incrível quando os roteiristas pensam em algo assim, e The Evil Within 2 faz isso perfeitamente. É um jogo muito sério, especialmente com a atmosfera de horror. Então é basicamente o último lugar onde você esperaria encontrar um trocadilho. I told you I wasn't going to leave this place. It's evil out there. That may be, but there's evil within, too. Se tem um personagem que quebra a quarta barreira, é o Deadpool. Então, quando finalmente fizeram o jogo dele, ele ficou realmente empolgado pra começar. Bom, pelo menos até o roteiro chegar na sua porta e ele começar a xingar os roteiristas. As I suspected. Words. Everywhere. Lame. Mas quando o papo é zoeira, a Bethesda tem um personagem perfeito que faz isso muito bem. Maik aparece em muitos jogos da série Elder Scrolls e sempre faz uma piadinha sobre o que tá acontecendo. What does this mean to combine magic? Magic plus magic is still magic. Maik is tired now. Go bother somebody else. Mas não é tão interessante quanto a lenda de Donkey Kong em Red Dead Redemption. Por algum motivo, essa mulher podia estar andando pelos campos, e a parte mais estranha era que você realmente podia montar nela como um veículo. Esse é um dos glitches mais estranhos de todos os tempos, levando em conta o quão bem as animações funcionam, sem falar no rosto meio humano e meio de burro. Avançando quase uma década pro Red Dead Redemption 2, acontece que a lenda da Donkey Lady se tornou viral, fazendo com que os desenvolvedores zombassem de si mesmos. Agora você pode encontrar os restos da senhora na sequência. O problema é que o Red Dead 2 é na verdade um prequel, ou seja, ela era um fantasma esse tempo todo. E eu tenho que dizer, é super inteligente criar toda uma história para encobrir apenas um pequeno glitch. A diferença de gráfico entre esses jogos é realmente incrível, mas isso aconteceu com outras franquias, como Metal Gear Solid. Durante anos, a série estava no PlayStation 1, e no meio do jogo você realmente tinha que trocar de disco. E fazer isso era realmente muito irritante. E quando o PS3 saiu, os desenvolvedores também concordaram totalmente. Hold it, Snake. Time to change the disc. I know, it's a pain. Oh, wait! We're on PlayStation 3. No need to swap. Nesse próximo caso, não tinha necessidade da Blizzard zoar a si mesma, mas eles se superaram com Diablo 3. Quando o jogo foi anunciado pela primeira vez, os fãs criticaram os desenvolvedores, dizendo que a arte era muito caricata. Mas a Blizzard não deu muita atenção. Agora é possível encontrar um nível secreto chamado Whimsyshire, com um estilo elevado ao máximo, com arco-íris e unicórnios. Já em GTA V, você pode estar dirigindo aleatoriamente e escutar um anúncio no meio da rádio, que soa como um jogo familiar. It's Digifactory Farm. Ha! I just slaughtered 10,000 cows. I'm a tiny pixel gangster. Drive a tiny digital sports car. Increase the length and girth of your... Originalmente, eles estavam zombando de jogos de celular, mas digamos que isso não envelheceu bem. Já em GTA 3, você pode encontrar um dedo do meio para a Rockstar. Há um estádio com o logotipo da Rockstar, e lá dentro você vai encontrar a Liberty City. E sim, esse com certeza não é o melhor nome. Em Spider-Man para PS4, todos estavam tão distraídos, balançando pelas ruas, que ninguém percebeu o que tinha fora do mapa. Os devs estavam esperando que isso passasse despercebido, mas se você entrasse no modo de foto e olhasse para os NPCs, eles eram horríveis. Envergonhados por isso, a Insomniac decidiu abraçar a piada no remaster. Se você voltar a esses barcos, eles ainda são muito assustadores, como sempre. Mas com um bilhete dizendo, você se perdeu? Bom, acho que é isso por hoje. Esses foram 20 jogos que zombaram de si mesmos. Mas diz aí nos comentários qual você mais gostou. Obrigado por assistir e até a próxima.